Eu acho que eu já falei aqui no canal o quanto eu sou apaixonada por aviação, né? Eu devo dizer que eu tenho um interesse um tanto quanto macabro por acidentes e desaparecimentos aéreos. Eu já assisti todos os episódios de Mayday, Desastres Aéreos, da National Geographic. Eu assisto incontáveis documentários sobre esse assunto. Enfim, o caso de hoje é um caso que eu acho muito interessante. Nós vemos, né, muitos casos de aviões desaparecendo no oceano, mas no caso de hoje, o avião desapareceu em um lago e até hoje, 70 anos depois, ele nunca foi encontrado. E isso é, claro, né, um prato cheio para teorias. Mas antes de começar o caso de hoje, olá, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot e toda terça-feira, 10 horas da manhã, eu estou o quê? Aqui falando de alguma coisa que eu achei interessante. Pode ser um caso criminal, pode ser uma teoria da conspiração, uma lenda urbana, um acontecimento histórico, curioso ou misterioso, como o caso de hoje, né? Enfim, se você é uma pessoa tão curiosa como eu, por favor, se inscreve aí e ative as notificações para não perder nenhum episódio hoje, extra, como o episódio de hoje. E o mesmo vale para quem estiver ouvindo esse episódio. Lembrando que os episódios são multiplataformas, lançados sempre simultaneamente no YouTube e nas plataformas de áudio. Como sempre, os demais recados eu deixo para dar no final do episódio. Então, sem mais delongas, bora para o episódio de hoje. No dia 23 de junho de 1950, o voo 2501 da Northwest Airlines desapareceu enquanto ele estava sobrevoando o Lago Michigan. Esse era um voo diário que saía de Nova York para Seattle, então essa rota era bem conhecida pelos pilotos. E o avião usado, no caso, era um Douglas DC-4. Só a nível de curiosidade, hoje em dia existem pouquíssimos aviões desse modelo ainda em operação. Só 2 deles ainda são usados para transporte de passageiros e ficam, né, lá na África, pela South Africa Airways. A Buffalo Airways do Canadá também tem alguns desses aviões, mas são usados só para transporte de carga e para combater incêndios. E é isso, né? Só curiosidade, voltando pro acidente. O avião saiu do aeroporto de LaGuardia às 7h30 da noite. Tava um dia calmo lá, quente, mais agradável. Eles deveriam fazer escala em Minneapolis e em Spokane antes de chegar em Seattle. Ouvindo isso, hoje em dia, né, é muito bizarro pensar em um voo doméstico com 2 escalas, mas naquela época isso era muito normal, né? O piloto desse voo era o Robert C. Lynch, de 35 anos. Ele tinha começado a trabalhar na companhia em 1941 e já fazia essa rota há 5 anos. Então, ele já conhecia muito bem essa rota. O copiloto era o Vern F. Wolf, também de 35 anos, que trabalhava na companhia também há quase tanto tempo quanto o piloto. E para completar, os 3 tripulantes desse voo, né, também tinha a comissária de bordo, Bonnie Ann Feldman, de 25 anos. Sobre os passageiros, né, eram 25 mulheres, 22 homens e 6 crianças, totalizando 55 passageiros e 58 pessoas, né, com os tripulantes. Essa parte vai ficar um pouquinho confusa, porque os Estados Unidos têm alguns fusos horários diferentes e esse voo atravessava esses fusos horários. Então, vamos lá, né? Quando foi 11h51 da noite, no horário leste, o piloto notificou o centro de controle da Northwest, em Chicago, de que eles estavam voando a 3.500 pés e que tinham acabado de passar por
Battle Creek, em Michigan, e estimava passar por Milwaukee às 11h37 do horário central. 22 minutos depois, o piloto pediu autorização para a torre para descer para 2.500 pés, mas esse pedido foi negado. E esse foi o último contato que alguém teve com o avião. É sabido que o piloto pediu para descer para uma altitude mais baixa porque tinha uma tempestade acontecendo sobre o Lago Michigan e ele não queria passar por dentro dessa tempestade. Então, ele pretendia passar por baixo da tempestade. Por que ele não tentou passar por cima da tempestade, Margot? Hoje em dia, os aviões são pressurizados, então os aviões comerciais voam a 30 mil pés, 40 mil pés e conseguem passar por cima da maioria das tempestades, pelo menos. Mas esse não era o caso desse avião aqui. Esse avião não era pressurizado. Só esse motivo já impediria, né, que o avião voasse acima de 10 mil pés, que dá aí uns 3 mil metros de altitude, além de outros fatores que o impediam de voar sobre a tempestade também, né, uma questão estrutural e tudo mais. Então, por exemplo, no plano de voo desse voo, a altitude de cruzeiro era de 6 mil pés até Minneapolis. Mas como tinha uma tempestade se formando, o piloto pediu para baixar para 4 mil pés. Mas esse pedido foi negado por causa do tráfego aéreo que estava naquela área. Só quando o voo chegou em Cleveland, às 10h49 do horário leste, que ele foi autorizado a descer para 4 mil pés. E 40 minutos depois, ele foi instruído a descer a 3.500 pés. E aí, quando foi 00h13, ele pediu para descer para 2.500 pés, que foi negado. E foi aí que ele sumiu. Quando passou da hora dele ter entrado em contato com Milwaukee, os controles de Nova York, Minneapolis e Chicago foram avisados que o avião estava atrasado. Nesse ponto, todo mundo começou a tentar entrar em contato com o avião, mas ninguém teve sucesso. Quando foi 5h30 da manhã do dia seguinte, né, o avião foi oficialmente dado como perdido, porque nesse ponto ele já não teria mais combustível para continuar voando. As buscas, claro, começaram imediatamente, né, logo nas primeiras horas da manhã, e a Marinha, a Guarda Costeira, a Polícia Estadual, todo mundo começou a procurar pelo avião, principalmente, né, por sobreviventes, mas só encontraram uma mancha de óleo e alguns destroços bem pequenos. No dia seguinte, domingo, encontraram alguns alvos no sonar, mas não encontraram nenhuma parte grande do avião. Nos dias seguintes, foram encontrados alguns detritos flutuando, como pedaços de almofadas dos assentos, pedaços de cobertores, bagagens e algumas partes dos corpos presas em partes de roupa. Isso fez, né, com que a principal teoria, o avião teria sofrido uma falha estrutural por causa da tempestade e teria explodido no ar mesmo. E isso explicaria, né, por que não foi encontrada nenhuma parte grande do avião. E isso também explicaria por que os corpos estavam tão desintegrados. O capitão da Guarda Costeira na época, Nathaniel Fulford, disse que ele não tinha encontrado nenhum pedaço, seja das vítimas ou da fuselagem, que fosse maior do que a mão dele. Era nesse estado. No dia 26 de junho, um tenente aposentado da Marinha, R.T. Helm, disse que ele olhou pela janela da casa dele por volta de 00h20 da noite em que o avião desapareceu, porque ele ouviu o barulho do avião voando muito baixo. Isso chamou a atenção dele. Depois de alguns minutos, ele disse que viu um clarão sobre o lago. Ele disse que acreditava que o piloto estivesse buscando, né, algum lugar para pousar, por algum motivo. Depois disso, outras testemunhas se apresentaram também dizendo
terem visto o avião voando muito baixo. E mais de uma, na verdade, disse que parecia que o motor não estava funcionando de forma correta, né? O barulho do motor não parecia correto. E todos eles disseram terem visto um clarão engraçado, que durou menos de 1 segundo. Até hoje, a causa oficial da queda é considerada desconhecida, né? Porque nunca encontraram um avião mesmo. Até aquele momento, esse foi o maior desastre aéreo em perda de vidas. Terem dito um clarão engraçado, somado ao fato de não terem encontrado nenhum destroço grande do avião até hoje, e olha que milhares de pessoas continuam procurando de forma privada. Enfim, por causa disso, geram muitas teorias, né? Muitas teorias foram criadas. Esse desaparecimento sempre aparece em listas de sites sobre OVNIs, aqui pela internet, abdução, buracos de minhoca, enfim, coisas desse tipo. Esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí se você já conhecia esse caso e o que você acha que aconteceu. Quem acompanha o conteúdo está careca de saber que eu, né, sou extremamente cética. Então é claro que eu acredito, né, que o avião tenha realmente explodido por causa de uma falha estrutural. E bom, né, ele caiu em um lago. E lago tem lama. Então eu acho que as partes grandes do avião afundaram na lama que fica no fundo do lago. E foi por isso que ninguém encontrou nada até hoje. Tem até um caso de um outro acidente que foi o piloto cometeu suicídio com o avião e, né, com os passageiros que estavam dentro, no caso, assassinando os passageiros, e ele mergulhou propositalmente com o avião dentro de um lago. E aconteceu exatamente isso. O avião ele afundou praticamente inteiro na lama que tinha no fundo desse lago. Agora eu não vou lembrar qual foi esse que voo foi esse. Comenta aí se vocês querem que eu traga mais casos de acidentes aéreos. Eu quero contar que eu abri, né, um segundo canal porque eu comecei a sentir falta da parte terapêutica do YouTube, de quando eu comecei, eu falava de um monte de coisa diferente. E aí, né, eu montei o Fala Margot Light. O link para esse canal vai estar na descrição. Por favor, se inscreva lá também para um conteúdo mais descontraído, né? E sem data certa para sair, sai quando dá na telha. No episódio de hoje, eu quero mandar um beijo especial para o Júlio César Oliveira, que está sempre comentando e interagindo lá no Instagram. E beijo para você. Lembrando que o canal está aberto para membros, então quem quiser e puder, claro, pingar um din-din, o link vai estar na descrição também. E tem o botãozinho, seja membro, do lado do botão de inscreva-se aí embaixo. E então é isso, né? Um beijo e eu vejo vocês no próximo episódio ou no outro canal. Beijo!